Antes que o mar se abrisse, o Egito já tinha sentido o peso do céu sobre a terra. Aquele império brilhava em templos, palácios e riquezas, mas por trás daquele esplendor havia um povo esmagado pela escravidão. Os hebreus clamavam, geração após geração, e o Senhor ouviu a sua dor. Em Êxodo, Deus vê a aflição do seu povo e conhece o seu sofrimento. Então Moisés voltou ao Egito, não como príncipe, não como fugitivo, mas como servo enviado por Deus. E diante de Faraó, levou uma ordem do Senhor: deixa o meu povo ir. No palácio, Moisés se colocou diante de Faraó e levou uma ordem que não vinha de homens. Era o Senhor confrontando o trono do Egito. O cajado caiu sobre o chão de pedra e diante de todos se tornou serpente. Os magos tentaram imitar o sinal, mas a serpente de Deus engoliu as falsas. Mesmo assim, Faraó endureceu o coração. Ele viu, mas resistiu. Então, o juízo alcançou o Nilo. O rio que sustentava a vida do império começou a se transformar em sangue, como está em Êxodo capítulo 7. E o Egito começou a entender que até suas águas obedeciam ao Deus de Israel. O Nilo já não era fonte de vida. Tornou-se inabitável, pesado, ferido, como se o coração do Egito tivesse sido tocado. Aquilo que sustentava o império agora espalhava mau cheiro, medo e desespero. Mas Faraó continuou duro. Então, as rãs subiram do rio. Elas invadiram as margens, avançaram pelas ruas e entraram nas casas, nos quartos, nos fornos e nos lugares onde ninguém esperava. O Egito, que se achava limpo, sagrado e poderoso, agora era tomado por incômodo e vergonha. Depois, o pó da terra se transformou em praga. O chão que todos pisavam virou sinal contra eles. Os sábios do Egito tentaram resistir, tentaram explicar, tentaram controlar, mas dessa vez perderam o domínio e tiveram que reconhecer: isto é o dedo de Deus. Então vieram os enxames sobre o Egito. As ruas, as casas e os palácios foram tomados por uma praga que ninguém conseguia conter. Mas em Gósen, onde estava o povo hebreu, havia separação. Deus mostrava que o juízo não era acaso. Depois, a peste caiu sobre os animais do Egito. Rebanhos morreram, riquezas ruíram, e mais uma vez Israel foi preservado. O Senhor fazia diferença entre o seu povo e os opressores. Então Moisés tomou cinza diante de Faraó, e quando ela subiu ao céu, o próximo sinal começou. Nem os sacerdotes conseguiram permanecer diante de Moisés. A praga havia tocado o corpo, a honra e a falsa segurança do Egito. Mas o coração de Faraó continuava fechado. Então veio um aviso antes da tempestade. Em Êxodo capítulo 9, Deus mandou avisar que uma saraiva terrível cairia sobre a terra. Quem temesse a palavra do Senhor deveria recolher servos e animais. Era misericórdia antes do juízo. Mas muitos ainda desprezaram o aviso. Então o céu desabou sobre o Egito. Trovões, fogo e pedras de gelo atingiram a terra com força. Os campos foram esmagados, as plantações caíram. O que estava ao ar livre foi destruído. E finalmente, Faraó pediu alívio. Mas não era arrependimento verdadeiro. Era medo da consequência. Quando a dor apertava, ele prometia ceder. Quando a tempestade passava, o orgulho voltava. A tempestade cessou. O céu se acalmou. E por um instante, parecia que o Egito teria aprendido. Mas do alto do palácio, o orgulho voltou a falar.
Faraó viu o alívio chegar e endureceu novamente o coração. Então, os conselheiros começaram a temer a próxima praga. Em Êxodo capítulo 10, eles perguntam até quando Moisés seria uma armadilha para o Egito. Eles já sabiam que a terra estava arruinada. Mas Faraó ainda resistia. Então o Senhor trouxe o vento. E com o vento vieram os gafanhotos. Uma nuvem viva cobriu a terra, apagou o chão e devorou o que ainda restava. Os celeiros não protegeram o Egito. Os campos não resistiram. E diante de todos, o orgulho de Faraó continuou enfrentando o Deus de Israel. O Egito ficou sem verde. As folhas, os frutos e os campos que ainda restavam foram consumidos diante dos olhos do povo. Nada parecia escapar. Depois, o Senhor mudou o vento. A nuvem viva de gafanhotos começou a ser levada para longe, como se o próprio ar obedecesse a uma ordem invisível. Mas o coração de Faraó permaneceu fechado. Então veio uma praga diferente. Não sobre os rios, não sobre os animais, não sobre a pele, mas sobre a própria luz. Em Êxodo capítulo 10, o Senhor manda Moisés estender a mão para o céu. E trevas cobrem a terra do Egito. A claridade começou a morrer. O dia perdeu a força e uma escuridão pesada caiu sobre o império. Durante 3 dias, o Egito ficou mergulhado em trevas. Mas onde habitavam os filhos de Israel, havia luz. E essa separação mostrava que o Deus de Israel não apenas feria o Egito, ele guardava o seu povo. As trevas chegaram até o trono. O palácio, que antes parecia centro de poder, agora estava preso na mesma escuridão que cobria o Egito. Faraó ainda respirava orgulho, mas o seu reino já estava sufocado. Então veio o último aviso. Em Êxodo capítulo 11, Deus anuncia que uma última praga passaria pela terra. Depois dela, Faraó não apenas deixaria o povo sair, ele os expulsaria. Naquela noite, as casas de Israel foram marcadas. Não era enfeite, não era tradição vazia, era obediência, era fé, era separação entre juízo e livramento. Enquanto o Egito entrava em sua noite mais terrível, o povo hebreu permanecia dentro de casa, protegido pela palavra do Senhor. A luz passava pelas casas marcadas. O sangue nos umbrais anunciava que ali havia obediência. E onde havia obediência, havia livramento. Então a madrugada foi rasgada por um clamor. Do palácio às casas mais simples, o Egito chorou. A potência que escravizava agora tremia. E pela primeira vez, Faraó já não parecia dono da noite. O Deus de Israel havia falado. E o Egito inteiro ouviu. O clamor daquela madrugada chegou até o palácio. O Egito inteiro havia sido atingido, do trono às casas mais simples. Em Êxodo capítulo 12, a Bíblia mostra que Faraó se levantou de noite. Agora ele já não falava como dono absoluto daquela terra. Ele mandou chamar Moisés e Arão no meio da madrugada. A ordem que antes ele resistia, agora saía de sua própria boca. Levantai-vos. Saí do meio do meu povo. O rei que havia prendido Israel, agora mandava Israel partir. E não foi apenas Faraó. Os próprios egípcios apertavam o povo para sair depressa, porque temiam que a morte e o juízo continuassem sobre a terra. A escravidão estava sendo quebrada, e o Deus de Israel estava arrancando o seu povo do coração do Egito. Naquela madrugada, a saída começou. A multidão deixou o Egito para trás. Não era apenas uma fuga. Era o nascimento de um povo livre, guiado pela mão do Senhor. No deserto, a coluna seguia diante deles. De dia, guiava o caminho.
De noite, guardava o povo com fogo. Mas no Egito, o luto virou perseguição. Faraó olhou para o vazio deixado pelos hebreus e mudou novamente o coração. Então carros, cavalos e soldados foram preparados. A poeira começou a subir no horizonte. E a liberdade de Israel seria provada diante do mar. No horizonte, a poeira anunciou que Faraó estava chegando. Israel olhou para trás e viu carros, cavalos e soldados se aproximando. À frente, o mar. Atrás, o exército. Em Êxodo capítulo 14, o povo teve muito medo e reclamou contra Moisés. Mas Moisés permaneceu firme e disse que o Senhor lutaria por eles. Então a coluna se colocou entre Israel e o Egito. De um lado, luz. Do outro, escuridão. Diante do mar, Moisés ergueu o cajado. O caminho impossível começou a se abrir. E Israel entrou pelo chão seco, onde só Deus poderia abrir passagem. Israel chegou à outra margem. O povo que havia passado pelo caminho impossível agora estava salvo do outro lado do mar. Mas atrás deles, o exército de Faraó avançou pelo mesmo caminho. Carros, cavalos e soldados entraram onde Deus havia aberto passagem para o seu povo. Mas aquele caminho não pertencia ao Egito. Em Êxodo capítulo 14, a Bíblia mostra que o Senhor dificultou a marcha dos egípcios. As rodas dos carros começaram a falhar, e o exército percebeu que lutava contra o Deus de Israel. Então, as águas voltaram. O mar, que havia sido caminho de livramento para Israel, tornou-se juízo para os seus perseguidores. E quando o mar se fechou, a perseguição terminou. Do outro lado, o povo olhou para trás em silêncio. O medo ainda estava no rosto de muitos, mas agora misturado com alívio e espanto. Famílias se abraçavam, pessoas se ajoelhavam na areia, e ninguém podia negar o que havia acontecido diante dos seus olhos. O Senhor havia livrado Israel.